Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Barcelona, porque assim, a gente está numa situação em que vê o clube com uma possibilidade muito real de terminar a temporada sem títulos. Na Champions, com esse futebol, sem a menor chance, tem que melhorar. E na La Liga, a distância que Real Madrid e Girona têm é bem interessante neste momento e o Barcelona não apresenta futebol para conseguir disputar o título contra eles, né? Muitas das vitórias nessa temporada têm sido por um gol de diferença, quase sempre jogos apertados. E assim, o Barcelona está 14 pontos pior do que a campanha do ano passado, uma das piores quedas em toda a Europa. Acho que só a Napoli, mas também aí, né? A Napoli, porque ao mesmo ponto da última temporada eles tinham 59 pontos e agora eles têm 31, ou seja, uma queda de 28 pontos. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que dizer. A Napoli perde o Luciano Spalletti, perde o Min-Jae Kim, que era uma boa referência na zaga, não foi reposta à altura. Então, assim, a Napoli realmente deu uma enfraquecida pelo contexto de perder peças importantes. Só que o Barcelona é o contrário. É o mesmo trabalho da temporada passada, só que agora com mais reforços para tapar buracos que a equipe tinha. Não tinha um ponto esquerda. Traz o João Félix, que, querendo ou não, por mais que as pessoas possam não gostar dele, ele faz um trabalho melhor na ponta esquerda do que os jogadores na temporada passada. Eles conseguem agora a ascensão do Lamine Yamal, que é um jogador fenomenal. E ainda tem o Gundogan chegou para a equipe, o João Cancelo também. Assim, o time ganhou mais peças, esse time tem mais profundidade e mais talento que o da temporada passada. Mesmo assim, a campanha recuou 14 pontos. Eles passam de fase na Champions League porque o grupo é uma moleza, né? Tipo, o grupo tinha Shakhtar Donetsk e o Porto, que já não está nem perto do melhor momento com o Sérgio Conceição, né? O time piorou muito, e o Royal Antwerp. E o Barcelona conseguiu a proeza de perder 2 jogos nesse grupo e por pouco não colocou a classificação em risco. Então, assim, o Barcelona não fez uma grande fase de grupos na Champions, teve 2 derrotas, o mesmo número que o Valverde teve nos 2 anos e meio comandando o Barcelona também na Champions. Então, assim, é impressionante o que esse time não está conseguindo jogar, e o time é bom, gente, tem qualidade para brigar pelo título, para fazer coisas bem legais, mas aí é a questão do técnico. E eu acho que o Barcelona é muito refém do cruyffismo, desse DNA Barcelona, e acredito que, assim, se tem uma lição que o Valverde mostrou, é que às vezes vai ter que abrir mão de alguns preceitos se quiser mais resultados. Não dá para você ficar apenas na estética, né, valorizando mais a tradição do que o resultado final. E eu acho que é muito curioso pensar, né, tipo, você vê os times ali tentando trocar de técnicos, né, aí você vê lá, o Manchester United tenta ser um pouquinho ambicioso, trazendo o Erik ten Hag, né, um cara que fez um trabalho muito bacana no Ajax. Se vai dar certo ou não, aí é outra história. O City é ambicioso trazendo, por exemplo, o Pepe Guardiola. Mas antes disso, o Manuel Pellegrini, que é um grande técnico, também trouxeram ali um Roberto Mancini. E você vê que são estilos diferentes, escolas diferentes de técnico, né? A gente vê, por exemplo, o Tottenham, gente. O Tottenham, ele tenta ir atrás, por exemplo, do Nuno Espírito Santo, acreditando que ele teria, com as peças do Tottenham, um desempenho melhor do que o Wolverhampton. Não dá certo, quem que eles vão atrás? Antônio Conte, né? Antônio Conte, um técnico histórico, né? O cara fez ali vários títulos de campeonato italiano, um título espetacular no campeonato inglês. Então, assim, eles têm a ambição de ir atrás de nomes que têm mentalidades muito diferentes. Foram atrás do José Mourinho há pouco tempo atrás, e agora estão com o Ange Postecoglou, que pensa completamente diferente do Conte. Eles não estão presos a uma fórmula de jogar, eles estão tentando trazer gente para conseguir resultados. E a mesma coisa vale para outras grandes equipes, né? E o próprio Real Madrid, sai do Zidane, vai para o Lopetegui, aí volta para o Zidane, agora vai para o Carlo Ancelotti, né? Eles não estão presos a uma fórmula de jogar. O Barcelona tá. E aí a gente vê os nomes pós-Valverde são Setien, Koeman e Xavi. Esses são os nomes que o Barcelona traz para treinar a equipe, para tentar bater de frente com o Real Madrid. Não espanta que esse time não tenha conseguido ali ir longe na Champions, e quando foi nas quartas de final, levou um 8-2 do Bayern de Munique. Dá para ficar chocado? O que você tinha? O que esse cara fez para conseguir merecer um cargo do Barcelona? Tipo, ele era 10º colocado da Liga no Betis. Para algumas pessoas era incrível porque o time jogava bonito. Só que agora a gente vê com o Manuel Pellegrini, são 4 temporadas seguidas no top 6. Então, assim, é bonito, mas não tão efetivo. E aí a gente pensa, né, o Ronald Koeman, gente, o que esse cara fez para tá? Porque o trabalho dele na seleção holandesa, gente, seleção é muito diferente, né, de um clube, a gente viu que o cara tem muitas limitações. E agora o Xavi, vamos trazer um ex-jogador, vamos fazer ele dar certo, entende? Isso talvez porque não havia mais dinheiro, né, para contratar um técnico de primeira prateleira. Talvez isso seja o motivo do Xavi ainda estar no cargo, né, porque talvez nem seja um problema de multa rescisória, e sim de pagar o salário do técnico mais badalado, mas
A verdade é que assim é muito preso a esse DNA Barcelona, sempre a estética, o cruyffismo primeiro. Você pode achar técnicos que pensam desse jeito, que vão no final te dar resultados. Eles fizeram isso com o Pepe Guardiola, com o Luiz Henrique, legal. Mas tem horas que você precisa ser um pouco pragmático, entender que existem mais de uma forma de jogar bem no futebol, de se ganhar jogos, né? Não vai ser só desse jeito, né? E assim, um clube como esse precisa de um técnico mais eficientista, do jeito que o time tá. É uma mistura de jovens jogadores com jogadores mais comprovados e veteranos, né? Como é o caso do Gundogan e do Robert Lewandowski, entre outros atletas. Então, assim, você precisa saber de ter um técnico, melhor dizendo, né? Que saiba mesclar isso, né? Tipo, a juventude de alguns jogadores com a experiência e também todo o talento que outros têm. Então, assim, a verdade é que o Barcelona não tem isso no Xavi. É um cara de pouca experiência. Antes do Barcelona só treinava no futebol árabe, que não é uma régua boa para treinar num campeonato como a La Liga. O cara dá um salto desse, gente. Ele saiu de um time no Oriente Médio para treinar o Barcelona. Isso é um salto muito grande e é um salto que ele só dá porque ele se chama Xavi. Nenhum técnico lá no Oriente Médio, independente de ser bom ou não, vai dar um salto desse, entende? E é porque ele é ídolo da torcida e no final ele pode servir de escudo para a diretoria por causa do nome e toda a história que ele criou como jogador por lá. Então, assim, o Barcelona, ele tá completamente perdido nessa questão de técnico e eu acho que, assim, tem que desagradar a torcida se for necessário para trazer um cara vencedor que vai fazer o time jogar bem. Porque no final, todo mundo comemora o título, né? A La Liga que o Valverde ganhou não era o cara do futebol bonito, mas todo mundo comemorou. As goleadas no Real Madrid, o 5-1, todo mundo comemorou. Alguém vai falar que não comemorou um 5-1 contra o Real Madrid. Algum torcedor do Barcelona estava triste quando eles fizeram 3-0 no Liverpool no jogo de ida? Ficaram tristes na volta, né? Mas a questão é, o que importa é resultado, né? Se o time não tem resultado, do que adianta ter estética, né? Se você vai abrir mão de títulos e desempenho para ter estética de futebol, é um planejamento que está errado, porque o que define o esporte não é estética, é a vitória. Você vê ali até lá no tênis ali, o Medvedev, que é o tenista russo, está na semifinal do Australian Open, o tênis dele não é bonito, mas é eficiente. Você prefere o que? Um Shapovalov, aquele tenista canadense, tem uns golpes super bonitos, estéticos, mas não ganha quase nada, ou um cara que já, por exemplo, já foi número 1 do mundo, mesmo com uma mecânica esquisita e tudo isso. O que importa no final é eficiência e resultados. Se você não tem isso, né, que se dane o futebol bonito. Não adianta você trazer lá Marcelo Bielsa da vida, vai jogar um futebol super posse de bola e tudo isso, vai tomar 60 gols, entende? Foi o que aconteceu no Leeds. O Leeds nunca teve defesa com ele, da mesma maneira que o São Paulo não sabe treinar defesa. Tem que ter um técnico que no final vá trazer vitória. Se o Barcelona tivesse culhão, eles traziam o Antônio Conte, eles traziam o Hansi Flick já. Não tem porquê eles ficarem ali se segurando com chave. Ainda mais depois do que aconteceu ontem, gente. Eles vão 4-2 do Bilbao, foi um vareio. 30 finalizações a 7. Do que adianta ter o tic-tac se eles estão levando isso? De novo, eu não acho que o problema é só o estilo de jogo, mas a questão é que não tem ninguém no mercado disponível com qualidade para executar bem essa fórmula de jogo, não adianta, né? Se tivesse o Luiz Henrique no mercado, valia a pena ir atrás dele, mas não foi o que aconteceu. Quando o Xavi foi contratado, acho que ele ainda era técnico da seleção espanhola. Mas a verdade é que a gente vê, tem técnicos bons no mercado que não vão usar essa fórmula do futebol posicional, tic-tac, do cruyffismo, mas que vão trazer bons resultados se tiverem esse elenco na mão. Esse elenco do Barcelona é bom. Não é elenco para estar tão atrás do Girona e do Real Madrid, não é para levar esse chocolate do Atlético Bilbao. Então, vamos ver o que vai acontecer, o quanto tempo o Xavi vai aguentar no comando, porque vamos ser sinceros, né? O Ernesto Valverde caiu com muito menos no Barcelona, inclusive até uma demissão idiota, né? Porque o cara cai porque tomou um 3-2 do Atlético de Madrid na Supercopa da Espanha, e nem foi um jogo ruim do Barcelona, e o outro agora toma 4-1 do Real Madrid e continua no cargo tranquilamente. Então é impressionante isso. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.